Já imaginou que uma aplicação errada do jato de plasma pode trazer sérios problemas para a saúde? Nós vamos ver agora 3 formas erradas de aplicar o jato de plasma. Vamos lá. O jato de plasma é uma técnica poderosa que pode ser uma aliada incrível quando bem utilizada, mas um pesadelo quando feita de forma incorreta. A primeira forma errada de aplicação do jato de plasma é a aplicação do jato de plasma na pálpebra móvel. Esse é um dos erros mais comuns e perigosos que a gente pode encontrar. E graças à viralização na internet, está tendo um aumento assustador dessa prática. A pálpebra móvel é uma região extremamente sensível e delicada. A pele ela é mais fina e a proximidade com o globo ocular torna qualquer procedimento nessa área bastante arriscado. Ela possui uma função protetora e aí, qualquer dano nessa região pode comprometer a saúde ocular, porque essa proteção ela vai ficar com prejuízos. Eu até lembro, que eu tinha um acrócordos bem aqui na minha pálpebra móvel e eu fui para uma dermatologista para poder, ver se eu conseguia fazer a remoção, porque já estava me incomodando, e ela me encaminhou para um oftalmologista. Quando eu cheguei no oftalmologista, ele disse que indicaria um cirurgião plástico, porque essa região ela é bem sensível, bastante irrigada, e aí ele não fez a realização do procedimento. Então eu tô falando isso para a gente poder ter cuidado e ver o quão delicado é essa região. Então, cuidado, com esses procedimentos. Uma outra coisa é que nessa região o processo de cicatrização ele é mais lento e tem mais riscos de infecções. O jato de plasma, quando aplicado incorretamente, ele pode causar queimaduras, cicatrizes e até danos à visão. Por isso que é essencial ter um conhecimento aprofundado da anatomia ocular e das técnicas corretas antes de se aventurar nessa região. O mais correto é evitar a pálpebra móvel, realizando o procedimento na pálpebra fixa e com bastante cuidado. A aplicação ideal é a aplicação pontual, é a melhor para a gente fazer nessa área. Como você pode ver aí na imagem, esse é o método varredura, não deve ser feito de jeito nenhum. Então evite essa aplicação, principalmente se for feita na pálpebra móvel. Agora nós vamos para a segunda forma, mas antes, deixa o seu like no vídeo para eu saber, que você está gostando desse assunto, e se inscreva no canal também para continuar recebendo conteúdos sobre estética toda semana. A segunda forma é a aplicação do jato de plasma no full face. Apesar de parecer uma ideia tentadora realizar o tratamento completo em todo o rosto de uma única vez, essa prática é altamente desaconselhada. É considerada uma aplicação de alta intensidade. A aplicação do jato de plasma em grandes áreas pode sobrecarregar a pele e o organismo, causando inflamações severas e um tempo de recuperação muito mais longo e sofrido. Um dos problemas do full face também é que cada região do rosto possui características diferentes. A espessura da pele, a quantidade de colágeno e a vascularização variam bastante de uma área para outra, o que pode comprometer a uniformidade do tratamento, resultando em áreas com mais ou menos efeitos. Como eu falei, tratar o rosto todo de uma vez pode levar a uma resposta inflamatória exacerbada, aumentando o risco principalmente de hiperpigmentação pós-inflamatória. Outra questão importante que a gente precisa falar é sobre a dor. Quando o procedimento ele é realizado em áreas extensas, tendem a ser mais dolorosos e desconfortáveis para o paciente. O uso de anestésicos tópicos pode ajudar, mas a extensão da área tratada pode exigir uma quantidade maior de produto, o que vai aumentar o risco de efeitos adversos. Por isso que a divisão do tratamento em sessões menores, focando ali em áreas específicas, permite um controle melhor da dor e uma recuperação mais tranquila para a paciente também. Um detalhe é que ao realizar o procedimento em todo o rosto, a cliente ela precisará se afastar das atividades diárias. Aí ela vai ter um pós-procedimento mais sofrido, com mais dor, mais edema. Possa ser que ela não consiga nem abrir os olhos no dia seguinte. Então, é melhor a gente ir fazendo por regiões, sem agonia, sem pressa e com mais segurança. Inclusive, a prática de fazer região superior e inferior dos olhos na mesma sessão é considerada full face,
alta, né, um procedimento ali de alta intensidade e deve ser evitada também. Uma pergunta: meu conteúdo te ajuda? Está te ajudando ou já te ajudou em algum momento? Se sim e você puder, apoie o nosso canal para eu poder continuar trazendo mais informação aqui para você. O link para se tornar membro está na descrição desse vídeo, no comentário fixado ou então no QR Code que vai aparecer aí ao longo do vídeo. Bom, seguindo, nós temos a terceira forma, que é a remoção inadequada de verrugas, sinais e outras lesões. Esse é um tema muito sério que exige muita atenção. Remover verrugas ou qualquer outro tipo de lesão sem o devido conhecimento e competência pode resultar em complicações gravíssimas. Essa remoção inadequada pode causar infecções, a disseminação de vírus como o HPV e até cicatrizes permanentes. Profissionais não médicos não podem remover verrugas, por exemplo, e a gente vê, né, pessoas fazendo essa remoção e de forma errada. Mas é importante, né, você consultar o seu conselho, a lei que habilita a sua profissão, de acordo também, né, com o país que você está atuando, para ver essas questões com mais detalhes, certo? Então, fica aí a seu critério avaliar tudo isso e ver até onde vai a sua atuação. Mas voltando aqui, teve uma época que era muito mais comum a gente ver essa prática nas redes. Então, como é que o pessoal fazia? O pessoal usava uma pinça para poder segurar a verruga e passava o jato de plasma na raiz. Isso é muito perigoso, porque pode causar uma cicatriz inestética, que pode ser uma cicatriz atrófica, uma cicatriz hipertrófica e até o queloide. O jato de plasma, nesse caso, deveria ser utilizado de cima para baixo e não por baixo, como muitas pessoas têm feito. O ideal, nesse caso, seria ir nivelando a verruga. Após carbonizar, fazer a curetagem com gaze ou com algodão embebido com antisséptico. E não precisa deixar a verruga muito abaixo do nível da pele, não. A gente pode deixar ela um pouco mais alta, porque depois ali, né, de um tempo ela atrofia e aí ela consegue ficar nivelada com a pele. E se nesse processo, né, ocorrer algum sangramento, pode parar o procedimento na hora, porque significa que houve ali, né, um aprofundamento maior, e se a gente continuar, o risco de cicatriz vai ser muito alto. Isso aqui que eu tô falando é para a realização do procedimento com arco elétrico. Agora, né, se a gente for utilizar o jato de plasma mesmo, a gente não vai fazer a curetagem, porque a verruga ela não vai sair na hora. Depois de um tempo ela cai. Inclusive, o jato de plasma ele é menos comercial, digamos assim, nesse caso, do que o arco elétrico, porque o arco elétrico a gente consegue ali um efeito imediato, né, digamos assim, porque a gente consegue ir nivelando aquela verruga, e com o jato de plasma não, ele vai cair após algum tempo. E nesses casos aqui pode ter recidiva, né, da verruga após 6 meses. Uma atenção especial para o xantelasma, é uma lesão muito profunda, pode causar uma cicatriz na hora da remoção. O seringoma também, né, ele tem uma pele ali que recobre e com a remoção a gente pode deixar um buraco na pele. Então é melhor encaminhar a cliente para a dermatologista para ela poder fazer a remoção. Na verdade, eu recomendo, né, que todos esses aqui, né, todas essas lesões que eu falei aqui, elas sejam, né, encaminhadas e realizadas, né, a remoção ali, o tratamento por uma dermatologista. Eu preciso falar também que nem todas as lesões cutâneas podem ser tratadas com jato de plasma. Algumas lesões elas podem ser sinais de melanoma, um tipo, né, agressivo de câncer de pele, e a remoção inadequada de lesões pode atrasar o diagnóstico, atrasar o tratamento, ou então, né, prejudicar ali o que seria o tratamento adequado, colocando a vida do paciente em risco. Por isso, muito cuidado. Você tem alguma dúvida sobre tudo que falamos aqui? Se tiver dúvida ou alguma coisa para acrescentar, coloca aí nos comentários para a gente poder continuar conversando, que eu vou adorar conversar ainda mais com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!